Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Era uma vez uma vilazinha. Situada estava ela no vale de um grande rio. Dentro do vale, ela assim aparecia. De um lado, o rio. Depois do rio, várzeas, campinas e matas. Essa era a paisagem que circulava aquela vilazinha de que essa história vai falar. Ora, cintilava ela ao sol, ora, era banhada pelas benfazejas águas caídas dos céus. E ali vivia, há muito tempo, uma gente simples, boa, morejando nas suas atividades cotidianas. Os homens pescando, caçando ou trabalhando nos engenhos ou em suas roças e lavouras. As mulheres da vila, nas suas lidas domésticas, com suas flores, suas rendas, seus doces e suas indústrias caseiras. E ainda no habitual culto aos santos de suas devoções, nos oratórios domésticos ou diante do florido altar da capelinha local. E assim, como no mundo de conto de fadas, corria a vida daquela gente, em tempos que já vão longe, na distante vilazinha. A capelinha da vila, no decorrer dos dias de cada semana, permanecia aberta à adoração dos fiéis. Vez por outra, aos domingos, vinha de longe um padre e rezava ali uma missa. E assim, era estimulado e mantido o espírito da fé católica daquele lugarejo. Um dia, apareceu ali um moço vindo lá do Recife. Um moço da capital. Num período de férias, fora ele refazer-se na amena quietude da vila, das canseiras de lá do Recife. E numa missa domingueira, na capelinha da vila, o moço se namorou por uma certa moça dali. E nesse namoro, o moço da cidade ousou mais do que devia. E a moça da vilazinha cedeu demais. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Dias depois, voltou o moço de longe aos seus pagos. E a moça ficou curtindo a saudade daquela ausência e sofrendo em silêncio, sozinha, as amarguras de seus pecados nascidos daquele breve e fugaz enleio com o moço da capital. Meses depois, a moça começou a notar certa alteração em todo o seu ser. Sentia uma secreta necessidade de amparo e de arrimo. Seu corpo perdia certas linhas, sua anatomia se modificava. Estava grávida. Urgia assim sair dali, antes que aquele seu aspecto físico fosse notado pelo povo. E ela ausentou-se da vila para certo sítio, não muito distante do lugarejo, mas que oferecia proteção àquele seu segredo. E um dia, lá no sítio onde a moça fora guardar o seu segredo, veio à luz o fruto do seu pecado com o moço da capital. O filho, por ela indesejado, e não querendo deixar vestígio do seu pecado, nem do crime que premeditara nos longos dias de sofrimento, na calada da noite, ela jogou num poço do rio que ali passava o fruto do seu ventre, o filho de suas entranhas, de mãe desnaturada. Dias depois, voltava a pecadora à vilazinha, refeita dos seus sustos, integrando-se novamente aos seus hábitos como dantes fazia, como se nada tivesse de acontecido. Cultivava suas flores, fazia suas rendas, passeava com as amigas e rezava para os seus santos prediletos, em casa ou na capelinha da vila. E nos domingos de missa estava ela lá na capelinha, rezando diante dos altares, ou genuflexa no confessionário, dizendo
os seus veniais pecados, nos seus hábitos de religiosa, mas nunca dizendo aquele pecado, aquele crime inconfessável que denegria a alma. Aquele segredo ninguém saberia. Ela o levaria para o túmulo. Assim, correu por muito tempo, ali, a vida da moça que tinha uma tristeza no coração, um pecado inconfessado e um negro crime turvando-lhe a alma, gritando-lhe na consciência a todo momento. Lá um dia, eis que chegam à vilazinha umas santas missões com os frades, e a moça, como em outras da vila, tal como se fosse a donzela de antes, foi confessar-se ao frade missionário. Este, que possuía em vulgares merecimentos, tomado de uma revelação milagrosa, ele descobriu a mentira e o pecado macabro que aquela moça escondia, um terrível crime. E nesse dia mesmo, frente aos fiéis reunidos na capelinha, revoltado diante do que desvendara, falou o frade a todos aqueles que estavam ali presentes. Declarou ele que havia alguém ali pronto para receber o justo castigo. E assim ele disse a todos: meus filhos, está aqui presente uma pecadora que vai receber logo mais o castigo que está a merecer, pelos seus pecados e por um medonho crime que praticou, pecados e crimes que procuraram esconder até agora dos olhos da sociedade e da Santa Igreja. Em seguida, o missionário convidou os fiéis presentes para irem até um certo poço que ficava ali perto da vila. E acompanhado de seus fiéis, chegou o frade ao lugar avisado, à margem de um rio que passava. Diante de certo trecho do rio, existia ali um fundo poço, exatamente onde a moça pecadora jogara, tempos atrás, o filho pagão. O frade mandou que os fiéis se colocassem em fileiras, frente para o poço. As moças donzela à frente, por trás dessas as senhoras, e por trás das senhoras os homens. Isso feito, o frade foi até a beira do rio e dali voltando para o poço, assim falou: sai pagão do fundo do rio e vem cá fora matar a tua fome nos peitos da tua mãe, que aqui está a tua espera. Todo mundo ali ficou apreensivo e nervoso. A moça pecadora tentava disfarçar que seu coração quase faltava sair fora pela boca. Dentro em pouco, as águas do poço começaram a se agitar, e dali surgiu um horrendo bicho que tinha uma forma de cobra e veio parar à beira do rio. Tinha uma enorme e disforme cabeça, seus olhos eram vermelhos e deles caíam lágrimas de sangue. De sua enorme boca saía fumaça, e o frade, apontando para a falsa donzela ali perto, novamente falou ao bicho: olha ali tua mãe, vai, aproxima-te dela e mata nos seus peitos a tua grande fome. O bicho se arrastou pelo chão e foi parar diante da pecadora. Com o tal monstro a seus pés, a moça desmaiou e caiu ao chão. O bicho atira-se sobre ela e arranca-lhe com os dentes o casaco e mama nos seus peitos até saciar a sua bruta fome. Após, atira-se ele no rio, desaparecendo nas fundas águas. A moça, desacordada, quase morta de medo e de vergonha, fica a pecadora ali estendida no chão, à beira do rio. Em seguida, ao desaparecimento do bicho nas águas do poço, dos peitos da moça ali caída, chamas começam a surgir, chamas que vinham de dentro e em pouco envolveram toda ela. Envolta em chamas, ela se levanta do chão e atira-se em seguida dentro do rio, desaparecendo assim nas águas escuras daquele rio. Estava assim consumado o terrível castigo imposto àquela infeliz pecadora. Dias depois daquele estranho acontecimento, quem por ali passasse, de noite no escuro, ouvia um choro de menino novo. E após o choro, um corpo em chamas boiava e rodou sobre as fundas águas daquele poço. E desde então, diz a lenda, as águas do rio se turvaram e se tornaram pretas. E o rio passou a se chamar Rio Preto. E o poço do bicho foi chamado de Poço do Castigo. Com o decorrer do tempo,
a gente da antiga vilazinha desagravou daquela tradição de pecado que ecoava do seu passado. No sítio da antiga vilazinha, hoje existe uma cidade. Nessa cidade há um belo templo católico, plantado já há muito tempo. Ao pé dessa cidade corre mansamente um grande rio. Seu nome é Rio Una, Rio Preto. E nesse rio, a pouca distância da cidade, há um profundo e negro poço. Esse poço tem hoje o nome de Poço da Folha. Ele assim é chamado porque sob suas profundas e negras águas surgiam, à noite e dia, folhas de árvore, numa simbólica alegoria o que ali acontecera, num passado muito longínquo. E nesse poço mora uma enorme cobra. O estranho bicho é visto de vez em quando, naquele poço mal-assombrado. E já é coisa sabida de toda a cidade. Aquilo é olhado pela gente do lugar como um aviso ou um lembrete para a posteridade de que tristes e trágicos episódios ali aconteceram num distante e remoto passado. Hoje, pelas letras, pelas artes e pela fé e pelo trabalho, a cidade vai se redimindo de suas culpas daquele passado. Numa região de ricas terras e extensas matas, era situado no passado o Engenho Gigante. Por muitos anos, o velho engenho moeu suas canas, fabricou seu açúcar e enriqueceu seus senhores. Se ricas eram suas terras, onde tudo dava com fartura, ricas também eram suas matas, pela quantidade e boa qualidade de suas madeiras, como Imburana, o Peroba, a Abraúna, o Jacarandá, o Pau-Ferro, a Oiticica, Sicupira, entre outras. E ainda os altaneiros e mal-assombrados visgueiros e as lendárias juremas. E sua riqueza de animais de caça também era muita. Tinha cutia, paca, tatu do peba, do bola e do verdadeiro. Tinha teju, viado e os caititos, ou queixadas. Esses de carne tão saborosa quanto perigosos são de caçar. Isso falando de madeira e de caça. Também era visto por lá a onça vermelha e a canguçu, que farejam a mata atrás de caça e ataca o homem. As assombrações, as abusões, tochas luminosas que caminham suspensas no ar, espíritos de caboclos, as caiporas e os gritos dos guariba, que o povo confunde às vezes de longe com os do pai da mata, gigante que dizem ser alto como as árvores da floresta, que faca e bala não chega nem a matar, e que acompanha os caititu, e que ele chega a engolir até gente. Dizem que o nome do engenho gigante veio do aparecimento dessa criatura, na época de sua fundação, e desse gigante que sacudia as árvores como um vento de tempestade, e que dava gargalhadas e gritos que eram ouvidos de longe, em certas noites. Diante de toda essa tradição fantasmal, o engenho gigante ficava ali intocado. Assim, um dia, como se conta, rumaram 2 caçadores para as matas do engenho gigante. Iam à caça de seus caititos. Como pretendesse passar 3 ou 4 dias na mata, de tudo se preveniram e prepararam para o êxito de seus propósitos ali. Espingarda, chumbo grosso, facões de mato, candeeiro, fósforos, panela, farinha, carne seca, água, açúcar, café e 2 cachorros de caça que sabiam lidar com caititos e queixada, já que não era empresa para todo cão de caça, dado o perigo que representa lutar com esses bichos que são agressivos quando atacados e por andarem em manadas. Numa madrugada de sexta-feira, estavam os caçadores preparando seus jiraus de espera e de dormida na mata, onde ninguém dorme no chão, pela presença de toda a sorte de perigo próprio do meio. À tarde desse dia, estava cada caçador com seu pouso pronto no cimo das árvores, que ficavam próximas umas das outras, para, se necessário, se comunicarem à noite. Tudo pronto, dormiram os caçadores sem grande novidade. Era aquela a primeira noite na mata do engenho gigante. Essas matas se estendiam por léguas e léguas,
cobrindo vales, córregos, encostas e chãs que se perdiam de vista. Nessas matas havia uma grande chã, onde aparecia de tempos em tempos o tal gigante de que falava o povo do engenho, e que sacudia a floresta em certas noites com gritos e que os menos crédulos atribuíam aos guaribas, mas como se dizia, não era senão o temido gigante que ali vivia e que por isso era chamado de Chã do Gigante. Nessa chã se encontravam os caçadores ao amanhecer daquele sábado, que sucedeu ao dia de sua chegada na mata. Era uma manhã de sol de dezembro. A mata estava no apogeu de sua exuberância vegetal. Árvores enormes de troncos centenários e outras de menor porte estavam cobertas, umas de profunda folhagem de tom verde escuro e outras de tom verde claro, outras ainda de folhas desbotadas e amarelecidas pelo calor da estação. Na manhã do segundo dia de espera na chã, como passatempo, andaram os caçadores desencovando pacas e tatus que ali havia a bambão, cujas carnes saborearam ali mesmo na mata, enquanto não chegavam a encontrar os caititos. Passou assim o sábado sem sinal dos caititos. Veio a noite desse dia com muito rebuliço no chão da mata e certa agitação na galharia alta das ramagens das árvores. Lá para meia-noite, a julgar pelo luzir das estrelas no céu distante, soprou um vento frio de leste para oeste e depois em sentido contrário, sacudindo com fortes ruídos as árvores da floresta. Após uma grande tocha luminosa espectral, surgiu boiando no ar, por cima das árvores e desaparecendo logo em seguida, no longe da mata. Talvez fosse um vagalume da mata em suas rondas noturnas. Uns rosnados de gato maracajá ou de onça foram ouvidos pelos caçadores lá de cima de seus jiraus. Depois ecoaram longe na floresta uns gritos que pouco a pouco se foram sumindo, desaparecendo, até que voltou a reinar silêncio naquele mundão de mato e de treva. Chegou o domingo, era o terceiro dia de paciente na espera dos caçadores pelas queixadas. Não queriam outra caça, queriam os caititos, e eles estavam à sua espera. Esperariam por ele naquele dia e outro mais, se necessário, pelos porcos das matas do gigante. Para tanto, tinham ali chegado, preparados para tudo. E não só eles, caçadores, estavam esperando pela caça na chã do gigante, mas os cachorros também, com seus donos, aguardavam inquietos a caça desejada. Anotaram os caçadores uma crescente inquietação dos cachorros, como que pressentimento da chegada dos caititos, e esse dom dos cães de sentirem a aproximação da caça ou de outra qualquer coisa na mata não é novidade para os caçadores. Ora, sentem a presença de cobras, ora de caiporas ou a aproximação da caça. O certo é que os cachorros naquele domingo estavam sentindo que qualquer coisa estava para acontecer na chã do gigante. Ladravam e tentavam com movimentos próprios desses levar os caçadores lá para frente, para a mata funda. Entardecia e havia agora na chã do gigante um estranho silêncio. O ar estava parado, não havia vento. Uma atmosfera pesada e escura, como de tempestades prestes a desabar, pairava sobre aquela floresta, naquela tarde de domingo. Mas alguns instantes de espera e expectação dos cães ocorreu um roncar de porco, vindo do lado de onde soprara aquele vento que sacudira a mata na noite anterior. Os cachorros agora se agitavam mais e mais e arrancavam para frente na direção dos ruídos e do roncar. De súbito, irromperam na chã os caititos, farejando e forçando o chão da mata por toda a parte. Os caçadores seguraram seus cachorros, aguardando o momento em que deveriam pô-los em ação. Um grupo de queixadas tomou a direção dos homens. Uns 5 ou 6 estavam já no alcance de suas armas. Avançaram mais e mais, e foram assim disparados os primeiros tiros sobre eles. Um rolou no chão morto, 2 outros ficaram feridos. Foram então soltos os cachorros para seguirem aqueles que ficaram feridos, possibilitando assim o seu alcance pelos caçadores.
Os cachorros estavam então na perseguição dos feridos, seguido pelos caçadores, quando outra manada chegou pelo outro lado da mata. Outros tiros foram disparados, outros mortos ficaram no chão e outros feridos recuaram ou pararam, impossibilidade de ação. Os cães a essa altura estavam em plena atividade, numa anatomia dos diabos, frente a frente aos queixada, que chegavam agora de todos os lados da mata. Diante dos cachorros e sacudidos pelos ruídos dos tiros e das espingardas, estavam agora os porcos, numa instintiva atitude de defesa. Nessa altura, um cachorro estava ferido e o outro tinha caído por terra, de pernas cortadas, pelos afiados dentes dos terríveis queixadas, que em luta batiam os dentes e queixo no estridor de matraca em ação. E tão agressivos se tornaram os caititos, que continuavam chegando em sucessivas manadas, que os caçadores, já com seus 2 cachorros fora de combate, resolveram abandonar a caçada e se abrigar em seus jiraus. E no afã dessa prudente fuga, estavam eles, quando estranhos ruídos ouviram, seguidos de gargalhadas e gritos aterradores na mata. Começava naquela hora a escurecer. Dentro de pouco, tudo estaria mergulhado em trevas. E as árvores agora estavam sendo sacudidas com tamanha violência, como se um tufão estivesse a açoitá-las. E as gargalhadas e gritos se faziam ouvir cada vez mais perto do sítio em que se encontravam os caçadores. Lembraram-se então eles das histórias do pai da mata, o terrível gigante que vivia ali, nas profundezas da mata, junto com seus caititos. Os grunhidos e os roncados queixada se misturavam agora com aqueles selváticos e tremendos gritos que estremeciam a mata e destruíam a incredulidade dos caçadores, que já essa hora estavam em pânico. Aquilo era sem dúvida o pai da mata. Agora era tratar de deixar a chã enquanto era tempo. Assim, ao invés de buscarem seus jiraus, largaram-se os caçadores a correr mata dentro, pisando em espinho, caindo em buraco, chocando-se com árvores, loucos de terror do gigante que ali vinha, aos gritos, no meio dos caititos, no rumo dos fugitivos. E tudo se fez silêncio e trevas nas matas do engenho gigante. Desses caçadores, o que dizem é que ninguém mais teve notícia deles. Pelo menos é o que conta a tradição. Tinham eles sido encontrados pelo terrível pai da mata, o gigante que habitava aquela região. Zé Cabinda era trabalhador do engenho Barbalho. O engenho fica em uma meia légua da cidade do Cabo. Era no domingo. Zé Cabinda estava ali na cidade onde passara aquele dia de folga e de feira. Até 11 horas da noite, Zé Cabinda esteve no Maracatu do Mestre Inácio. Daí desceu pelo Rosário, pela Rua da Matriz e Rua da Feira. Atravessou a linha de ferro do trem e entrou na entrada que leva para Barbalho. Estava assim, no caminho de casa. Era no mês de agosto, noite de escuro. Os canaviais que marginavam a estrada pela beira do rio Pirapama. A cana já estava naquela altura, já em ponto de corte. Zé Cabinda caminhava. Por cima de sua cabeça, bem alto, na escuridão da noite, passou uma coruja rasgando mortalha. Cabinda benzeu-se e largou um tisconjuro, cão. E continuou a andar na escuridão. A sineta do engenho novo, do outro lado do rio, longe na várzea, batia agora meia-noite. Cabinda continuava andando no rumo do engenho. De momento, vindo dos lados do Barbalho, que já estava perto, ele começou a ouvir um tropel. O ruído crescia, aumentava e vinha na sua direção. O tropel era cada vez mais nítido e mais forte, e estava cada vez mais perto. Já agora, não tinha mais dúvida, era um cavalo que se aproximava a toda a brida. Cabinda parou na estrada, estranhando aquele cavalo correndo assim, por ali àquela hora da noite. Na sua frente, pouco mais adiante a estrada, fazia uma curva. O tropel aumentava cada vez mais. Ele saiu no meio da estrada e se encostou nas canas, que marginavam o caminho. Continuou parado, à espera daquilo que vinha. De repente,
surgiu adiante da curva da estrada um cavalo preto de 2 olhos fosforescentes, a toda brida na direção dele. Ia no rumo da cidade e passou em seguida como um furacão na sua frente, com 2 vultos no lombo, 2 vultos vagos e imprecisos, como se fosse 2 almas do outro mundo. Cabinda, no seu espanto, todo arrepiado pelo que tinha visto, pôde perceber que os 2 vultos eram de um homem e o outro de uma mulher. E acompanhando o cavalo negro, como que arrastado por ele, seguiam a ventania fria e uivante, fazendo redemoinho e levantando poeira da estrada e agitando o canavial em roda. O cavalo fantasma assim passou por Cabinda como um tufão e desapareceu. Seguiu no rumo da estrada. Cabinda ficou ali parado sozinho, no meio do canavial, na densa escuridão, todo arrepiado e se tremendo de frio. Recuperou depois o domínio de si mesmo, benzeu-se 3 vezes, ali mesmo na estrada rezou uma oração. Após, de passo apressado, recomeçou a marcha para o engenho. Ali chegando, contou em casa o sucedido, e lhe disseram que aquilo ali era a arte de alma do outro mundo, que ele acendesse no outro dia, de noite, 2 velas na estrada, no lugar em que tinha visto aquela aparição. Isso foi no domingo. Na terça-feira, às 6 da tarde, terminada a tarefa no engenho, Zé Cabinda botou de novo para a cidade. Na barraca de Pedro Velho, comprou 2 velas. E perguntaram se aquilo era promessa que ele ia fazer para algum santo. Ele disse que não, que as velas era para a alma do outro mundo. Em seguida, contou o que lhe acontecera naquele domingo à noite, na estrada do Engenho Barbalho. Depois de contar sua história, Zé Cabinda encostou-se no balcão da barraca. O barraqueiro Pedro Velho, que na sua mocidade tinha sido tipógrafo no Recife e que gostava de ler os jornais, depois de ouvir aquilo, ele contou uma história para Zé Cabinda. O que você viu, Zé Cabinda, foi o cavalo fantasma que há muitos anos, de vez em quando nas noites de escuro de domingo, aparece ali naquela estrada. E existe esse fantasma ali, seu Pedro Velho? Perguntou Cabinda. Existe sim, Zé Cabinda, disse Pedro Velho. Existe há muitos anos, como já lhe disse. E concluiu. E se quer ouvir a história desse fantasma, então eu vou contar. Pedro Velho, sentado no seu banco, passou a vista nos presentes e pigarreou na garganta, cuspindo para o lado. Meu avô paterno, que aqui viveu muitos anos e aqui morreu, e que Deus Nosso Senhor o tenha na sua glória, assim contava essa história. No ano em que Dom Pedro II veio para Pernambuco, ele andou aqui de visita no Cabo. Era dono do Engenho Barbalho, um senhor vindo do norte. Seu nome, se não me engano, era Senhor Barbosa, homem sisudo e de pouca palavra, dizia meu avô. Homem já da idade, era casado e tinha 3 filhos, 2 menores e uma moça. A moça se chamava Flora, Dona Florinha, como era conhecida. Estudava num colégio no Recife e numa de suas viagens de negócio ao Recife, descobriu o velho Barbosa que a moça estava de namoro com o caixeiro de um armazém. Ele não gostou nada da história, porque não via futuro nessa amizade da moça. Aconselhou a filha a esquecer aquilo, e a moça prometeu acabar o namoro, mas não cumpriu a palavra. Ao contrário do que era de se esperar, depois do desagrado do velho e de suas palavras, a moça continuou até mais animada naquele namoro. Pouco tempo depois, o velho Barbosa viuvou. A filha foi passar uns dias com o pai ali no engenho. E começou ela a receber cartas do moço de Recife. O velho descobriu a correspondência da moça e ralhou muito e severamente com a filha, terminando tirando Dona Florinha do colégio do Recife. A vigilância agora era grande em torno da moça. Ela entristecia e se acabrunhava com aquela vigilância do pai, que parecia mais uma prisão. Não saía mais sozinha e pouco vinha ao Cabo. E quando vinha, era acompanhada do pai. Não ia mais ao Recife, nem mesmo em companhia do velho Barbosa. E assim era como vivia Dona Florinha em sua solidão do Barbalho. Ali, a moça só tinha um refúgio, a dedicação maternal da velha mucama, Teresa, da Casa Grande. Até que um dia, numa festa de São Sebastião, padroeiro da cidade, o moço de Recife apareceu no Cabo.
A moça estava na cidade e eles tiveram um encontro. Ela contou tudo o que havia acontecido e como vinha sofrendo com o carrancismo do velho pai. O moço convidou ela para fugir. Dona Florinha, a princípio, relutou. Não aceitou a proposta, mas terminou vencida. Combinaram então o plano da fuga. Ficou tudo acertado, o dia e até a hora e o lugar. No segundo domingo, depois desse encontro, lá chegou de madrugada, no cabo, o moço do Recife. Veio disposto e pronto para roubar a moça no engenho. Na hora combinada, alugou um cavalo preto para disfarçar, e nesse domingo era noite de escuro. E quando a sineta do engenho novo batia meia-noite, chegava o cavalo ao engenho Barbalho. Ali chegando, ficou debaixo de uma frondosa gameleira que havia na beira da estrada, defronte da casa grande. Fez o sinal combinado, um assobio dentro da noite. Estando a moça já na espera daquele sinal, pôs-se logo movimentando, ajudada pela mucama Teresa, que de tudo sabia, meio temerosa, e animava mais ainda a moça. Quando estava no meio do caminho do lugar de onde se encontrava à sua espera o moço, o cão da casa grande que dormia no terraço da frente pressentiu o movimento e acordou, e botou a boca no meio do mundo. A rosnar e a latir. O cachorro tratou logo de pular a grade do terraço e descer na direção do vulto, que lá embaixo na estrada se encontrava a cavalo. Era o moço do Recife, à espera da moça. O plano de fuga dos namorados, assim, parece que ia falhar. Tinha havido um equívoco no seu preparo. A mucama Teresa tinha se esquecido de prender o cachorro da casa grande. Diante do que agora acontecia, pareceu a mucama Teresa que tinha o plano fracassado. Pensou na parte que lhe cabia do plano de fuga da moça e já saiu tomada de grande medo do que podia lhe suceder. "Volte, dona Florinha, volte para casa!" gritava ela, como se não soubesse de nada daquilo da moça. Com o latido do cão e os gritos de Teresa dentro da noite, o velho Barbosa acordou e pôs-se de pé. Daí, desceu aos gritos, gritando pelo nome da filha. Já ia acompanhado de 2 cabras, ali mesmo do engenho. A esse tempo, o moço e a moça, já na garupa do cavalo, corria pela estrada fora, na direção da cidade. O velho mandou que o vigia atirasse pro ar, para assim amedrontar os fugitivos. De nada serviu aquilo. O cavalo tomava cada vez mais distância. O pai da moça, morto de cansaço e desesperado, manda que o vigia atire no cavalo, visando assim impossibilitar a fuga dos 2 namorados. O vigia atira por várias vezes no animal dentro da noite escura. E desgraçadamente sucedeu o inesperado. As balas atingiram o cavalo, mas também atingiram os fugitivos. Caíram do cavalo logo aos primeiros tiros o moço do Recife e Dona Florinha. Estavam mortos, irremediavelmente mortos. O cavalo, ferido, continuou em sua carreira louca dentro da noite e veio cair também morto bem perto da cidade. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do caos de cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Pedro Velho fez uma pausa e depois concluiu sua história. E foi assim que acabou o romance de Dona Florinha com o moço do Recife. Zé Cabinda deixou o tamborete e agora de pé se preparava para também seguir para aquela estrada. Então foi essa abusão que eu vi aí na estrada no domingo passado. É, Zé Cabinda, o que você viu foi o cavalo fantasma da estrada do engenho Barbalho. E naquela noite, Zé Cabinda acendeu as velas em encomendação àquelas almas. Essa história aconteceu com um velho esfornalheiro do engenho Mata Virgem. O nome do velho era Caetano, que depois de não poder mais trabalhar no pesado, se aposentou forçadamente. Sustentava ele agora a mulher e alguns netos com a pesca e com o roçado. Foi ali, num lugar chamado Sítio da Conha, que ele teve um encontro
com um terrível mal-assombro. Coisa que só não matou o velho do coração, por ser ele homem forte desde a mocidade. O velho Caetano tinha nascido ali mesmo, no engenho, filho de escravos que ali ergueram muitos engenhos pela região. Um dia lá, Caetano saiu para pescar na Lagoa do Boi, lugar assombrado que ficava no sítio da Conha, canto que era evitado por todos na região, conhecido por ter mal-assombro por ali. A Lagoa do Boi era o lugar mais assombrado das terras do engenho Mata Virgem. Aqueles que se atreveram a pescar ali relatavam coisas assustadoras. Diziam que ali morreu um boi atolado na lagoa, que passou a noite toda berrando, sem que ninguém viesse socorrer. E depois que o bicho morreu, se virou em abusão. E os pescadores corajosos, quando entravam ali para pescar, logo saíam correndo para nunca mais voltar. Contavam que seja de noite ou seja de dia, de repente, em frente à lagoa, vinha um vento forte, feito redemoinho, que sacudia toda a mata. O pior eram os terríveis urros do boi. Por isso, se falava que na Lagoa do Boi tinha as melhores piabas, pois ali ninguém ia pescar. Nos outros cantos, nos rios e açudes, já faltava aqueles tipos de peixe. E foi pensando nisso que o velho Caetano seguiu no rumo daquela lagoa. Nego velho não tem medo de nada não, dizia rindo Caetano, a quem ele alertava sobre a lagoa mal-assombrada. Quem já se viu fantasma de boi correndo atrás de gente? Falava Caetano. Mal sabia ele que por lá se escondia coisas tenebrosas que nem um berro de boi podia se comparar. Tinha coisa ali, bem mais recente e mais macabra escondida. Após o velho pescador botou-se para a lagoa mal-assombrada. Ia com anzol e vara para pescar. E lá chegando, ficou ele à beira da lagoa. Acendeu seu cachimbo e sacudiu o anzol na água. E ficou à espera do pinicado do peixe que ali tinha para brejar, como ele mesmo dizia. E naquela tarde de sexta-feira, tranquila, ia o velho botando no bisaco uma variedade de peixe. Ora, vinha uma traíra gorda, outra um bonito carito. Era aquela fartura que o velho esperava ver por ali mesmo. Assim, a tarde esfriou e logo começava a algazarra dos sapos, Gia e seus parentes na lagoa. Os morcegos apareceram voando e os guariba cantavam lá dentro da mata, parecendo agorar aquela pescaria. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Caetano tratou de arrumar o pescado e voltar para sua casa. Já escurecia. O velho começou a ficar com medo. E nessa hora, ouviu lá longe na mata um latir de cachorro. Depois ficou mais perto e logo já estava por ali mesmo. O velho Caetano estremeceu e sentiu um arrepio correr no espinhaço. Procurou ver o animal que latia, mas não tinha nenhum sinal dele. Deve de ser um cachorro vadio, perdido aí pela mata, dizia ele, querendo se convencer que aquilo não tinha nada a ver com assombração. De repente, uma ventania sacudiu a mataria ao redor e veio na direção da lagoa. Uma zoada tenebrosa tomou a lagoa e a ventania chegou fria bem na cara de Caetano. O velho não sabia o que fazer e foi mesmo nessa hora que tomou um susto. Viu surgir acima das águas escuras da lagoa, na margem oposta, uma assombração. Era uma mulher esguia de camisolão branco. Aquilo não podia ser outra coisa senão a aparição do outro mundo, um abusão. E dali caminhou por cima das águas. O velho Caetano estava em choque ao se deparar com aquela assombração. Nem saía do lugar.
ia vendo aquela mulher que se aproximava um camisolão branco. Em cada passo dela na água, parecia crescer no tamanho. Quando conseguiu finalmente correr, Caetano seguiu na direção de sua casa. Mas o mal-assombro não tinha ficado na lagoa. Seguia agora atrás do velho. Ele, apesar da idade, conseguia correr até numa boa velocidade. Mas a mulher tenebrosa se aproximava tanto do velho que Caetano sentiu a frieza da morte que vinha dela. Foi quando ela começou a gritar com uma voz fanhosa: "Deixe meus peixes! Deixe meus peixes!" E quando Caetano começou a se aproximar da estrada que levava até sua casa, sentiu duas mãos geladas lhe tocar. Nessa hora, o velho caiu no chão, quase fulminado pelo pavor. Só foi achado pela manhã do outro dia, perto do mourão da porteira. Um dos filhos foi quem encontrou o homem, já sabendo da vontade do pai de ir pescar na lagoa mal-assombrada. O velho Caetano estava sem força até mesmo para se movimentar. Estava lesado, sem poder falar o que tinha acontecido. Só 2 dias depois do ocorrido, foi que Caetano veio contar o que lhe sucedera na Lagoa do Boi. Ninguém acreditou no que ele disse e até acharam que era coisa da idade. Mas eu acreditei naquela história, pois eu sabia até quem era aquela assombração. Aquilo era de um mal-assombro que poucos conheciam. O mal-assombro era da velha Conha. E a história da Conha começa muitos anos atrás, nas últimas águas de uma invernada de agosto, lá mesmo no engenho Mata Virgem. Assim que começava a butada de setembro, apareceu por lá um estranho casal. O homem vinha procurando serviço. Ele, apesar de baixo, era forte e tinha mãos de trabalhador. Já a mulher era sisuda, daquelas que olhava pelo canto dos olhos, sempre demonstrando desconfiança. Juntos traziam um cachorro alto e magro. O casal conseguiu trabalho ali no engenho. Os dois vinham de Carpina. Ele se chamava Custódio e a mulher era a Conha. O casal foi viver no sítio que o dono do engenho lhe cedeu para morar. E era justamente o sítio mal-assombrado que ninguém queria ir. Justamente por ter dentro da área a tal Lagoa do Boi. Custódio limpou o sítio e tratou de erguer uma casa de taipa, onde moraram por anos mais o cachorro. Mas ninguém vive em terra de abusão sem ser importunado por suas mazelas. Um dia, Custódio acabou morrendo pela picada de um surucucu. E sozinha ficou a Conha, lá no sítio mal-assombrado. Só lhe restava a companhia do cachorro agora. E depois da morte do dono, o bicho deu de latir nas noites, como se visse a assombração andando pela mata. O dono do engenho foi bondoso e deixou a mulher vivendo ali no sítio. Ali, o povo não gostava muito da Conha, por ela não falar com ninguém. E quando ia, nas poucas vezes, às feiras e mercados, sempre olhava para o povo de um jeito desconfiado. Após, no certo tempo, ela deu de não sair mais do sítio. Pescava na Lagoa do Boi e comia do roçado que cultivava. Correu o tempo e lá um dia os urubu começaram a voejar por sob a casa da Conha. Tinha morrido no abandono e no ermo, lá do seu sítio. E ali mesmo foi enterrada. O cachorro não foi mais avistado. O sítio da Conha ficou mais mal-assombrado ainda depois da morte dela. E não é que foi ela mesmo, aquela que assombrou o velho Caetano, que eu contei lá no início dessa história? Pois foi ela que apareceu lá na Lagoa do Boi e botou o velho para correr. Era ela mesmo, com camisolão branco, pedindo de volta os peixes dela da Lagoa do Boi. E foi depois do acontecido com o velho pescador que o senhor do engenho mandou levantar uma cerca ali, para que ninguém mais passasse para aqueles lados. E desde esse dia, ninguém mais andou pelas bandas do sítio da Conha. O sítio da Conha acabou foi virando uma mata. E foi essa a história do mal-assombro da noite de terror no sítio da Conha.
Muita gente não acredita nessas histórias de mal-assombração, mas quem já viveu sabe que existe. Meu nome é Fabiano, moro aqui em Engenho Maranguape, bairro da cidade de Paulista, em Pernambuco, e vou contar uma história sobre um encontro que tive com um lobisomem. Era 2h30 da manhã, quando o alarme do meu celular me acordou. Naquela madrugada, ia ser o meu primeiro dia de trabalho numa fábrica de carros que tem aqui em Goiânia. Eu lembro que me deu uma moleza danada para me levantar, pois na ansiedade de não perder a hora para o trabalho, eu mal tinha dormido. Ainda deitado, eu escutava lá longe os cachorros da vizinhança latindo. Nem me passou pela cabeça essas coisas de assombração. Aqui sempre teve aquelas histórias de lobisomem correndo pela madrugada, mas para mim aquilo tudo era só história. Inclusive, por ali tinha uma história que se contava de um lobisomem que aparecia de madrugada, mas esse só corria atrás de mulher. Não tinha coragem de se encontrar com um homem. E quando era criança, essa história era muito divulgada. O povo dizia que era o lobisomem tarado, porque ele só fazia correr atrás de mulher. Mas o tempo foi passando e essa história caiu no esquecimento de todo mundo. Por isso que para mim aquilo tinha sido só uma história, um caos mal-assombrado perdido por aí. Mas eu ia saber que aquela história de lobisomem era muito verdadeira. Nunca que eu imaginava que estivesse pronto para ver um. A bem dizer, nem me passava pela cabeça isso. O que me preocupava mais era com os ladrões. Esse sim, tinha sempre notícia por ali. E temia perder meu celular, que naquela época era coisa de novidade. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Tomei um restinho de café que tinha ficado na garrafa térmica e me arrumei. O ônibus que pegava os trabalhadores passava na pista da PE15 umas 3 em ponto. O problema é que eu moro longe dessa avenida e para chegar lá tenho que andar uns 20 minutos. Abri a janela e olhei lá fora. O céu estava limpo, todo estrelado. Nenhuma nuvem no céu. E nem mesmo era noite de lua cheia. Os cachorros continuavam a latir lá longe. Eu nem liguei para aquilo, pois era coisa comum na madrugada. Saí e fechei a porta. Guardei o celular na bolsa e... A rua que de dia ficava numa agitação danada nem parecia a mesma naquela hora. Só os grilos e os cachorros lá longe insistiam em fazer barulho no silêncio daquela madrugada. Eu segui em passos rápidos, pois tinha me esquecido de conferir a hora e não quis tirar o celular da bolsa com medo de ser roubado. Segui nos passos rápidos. Podia ter algum ladrão por ali à espreita. Só que naquela madrugada os ladrões não tinham saído. E cruzei com o guarda do apito, que me viu e me saudou com a cabeça. Parecia tudo tranquilo quando peguei a Rua da Mata, que ia dar lá na frente na PE15. Essa era a pior parte do caminho. Era ali que muito se falava de assalto. Os bandidos se escondiam na mata e ficavam esperando as pessoas passar que descia na avenida e voltavam andando. Minha mãe mesmo, quando era viva, tinha sido assaltada ali 2 vezes. Os ladrões, numa das vezes, levou até as compras dela que ela tinha feito no mercado. Então, foi quando eu vi os cachorros latindo lá na frente. Era eles que estavam fazendo aquela zoada todinha. Eu gosto de cachorro, mas é eles lá e eu cá. Tenho trauma de infância, pois levei uma mordida de um deles quando tinha 7 anos. Mas aqueles 2 cachorros estavam entretidos com alguma coisa ali na mata. Eu imaginei que fosse algum bicho escondido, um timbu ou um gato. Antes fosse,
Aproveitei que ele estava tudo de um lado e fui passar pelo outro. Um deles até chegou a me ver, mas continuou a latir na direção da mata. Apressei o passo e já ia passar bem do lado dele, quando vi aquele vulto negro saindo de dentro da mata. Os cachorros, ao verem aquilo, saíram numa carreira danada e ficaram de longe latindo. Minha mente, na hora, imaginou que aquilo fosse um homem, um mendigo todo sujo. Mas logo eu vi que aquilo era o espelho dele. Aquela cara que parecia de cachorro me assustou. O bicho ficava me olhando com muito ódio. Os cachorros lá longe ainda estavam tudo latindo. Ficou eu e a criatura ali, um encarando o outro, eu morrendo de medo. Na minha cabeça, eu pensava se aquilo era mesmo verdade. Só quem já viu um lobisomem sabe como é a sensação. Eu fiquei paralisado, parecendo até que estava sonhando. E só quando o bicho avançou em minha direção foi que eu corri. Corri pela rua em direção a pé 15. Quando eu olhei meio assim pra trás, aquele bicho já vinha chegando em mim. Ainda lembro das zoadas que ele fazia quando respirava. Eu pensando que a criatura já ia me pegar, fiz a besteira de entrar na mata. Entrei com tudo passando por cima dos matos das plantas que ia aparecendo. E cada vez mais ia entrando. Até que eu olhei pra trás e não vi mais o lobisomem. Ele com certeza estava escondido, tentando me achar. Os cachorros voltaram, aproveitando que o lobisomem tinha entrado na mata, e ficaram dali latindo. Eu fiquei quieto, mas pra mim parecia que não ia ter jeito. E de repente, eu vi ele vindo. Ele estava procurando escutar alguma zoada que eu fizesse. Lembrei da oração que minha mãe tinha me ensinado e comecei a orar. Aí eu escutei alguém gritando. De primeiro eu pensei que era um lobisomem, mas vi uma lanterna brilhando lá atrás dele. Era o guarda do apito, que chegava junto com os dois cachorros. Ele estava perguntando o que estava acontecendo. Aí eu não vi mais o lobisomem. Gritei pedindo que me acudisse e falei que era o rapaz que tinha cruzado com ele há pouco pela rua. O guarda do apito entrou na mata, perguntando se eu estava com medo dos cachorros. Aí eu disse que não, que tinha um bicho correndo atrás de mim. Então ele entrou na mata. Só que foi nessa hora que o lobisomem pulou em cima dele. E os dois se agarraram e começaram a rolar no chão. Eu aproveitei e saí correndo. Quando eu cheguei na rua, comecei a gritar, pedindo socorro, que alguém viesse me acudir. Só que naquela parte da rua não morava ninguém. O lobisomem furioso deixou o guarda e veio correndo em minha direção. Eu nem esperei e já saí correndo, voltando em direção à minha casa. Logo, apareceram dois vizinhos corajosos que tinham saído ao ouvir os meus gritos. Um deles estava com espingarda na mão. Quando eu olhei para trás, o lobisomem tinha sumido de novo. Expliquei aos vizinhos corajosos o que tinha me acontecido. Alguns pensaram que eu tivesse bêbado. Quem é que ia acreditar na história de lobisomem em plena madrugada? Quando eu apontei para a estrada, dizendo que o lobisomem tinha pego um homem, foi que eu vi o guarda do apito vindo em minha direção. Ele vinha mancando. Mas quando eu pensei que ia conseguir provar para todos que eu estava falando a verdade sobre o lobisomem, o homem veio me acusando que eu tinha descido o cacete dele na mata. Pega esse safado que ele acabou de me fazer uma armadilha e me deu uma surra, dizia o homem, ó. E eu dizia para ele que aquilo tinha sido lobisomem. E o homem só não veio pra cima de mim, porque os vizinhos ficaram do meu lado, dizendo que eu nunca fui dessas coisas, e que todos ali me conheciam. E foi justo nessa hora que a gente ouviu aquele uivo, vindo dali de dentro da mata. Era o lobisomem. Todo mundo ali se arrepiou, e cada um cuidou de seguir para sua casa. Nesse dia, eu acabei foi por perder o meu primeiro dia de trabalho. Mas graças a Deus, consegui conversar com o supervisor e ele me deu mais uma chance. Senão, ia passar mais tempo desempregado. Quanto ao lobisomem, nunca mais se ouviu falar dele por ali. O que o povo dizia é que ele não era dali. Vinha correndo seu fado por aquelas bandas do Engenho Maranguape. Mas na verdade, ele era mais de longe. Só que ninguém nunca soube
de onde veio. E é essa minha história do meu encontro com o lobisomem. Lá em Palmares existia um engenho chamado de Cafundó. Engenho esse que produziu muito açúcar. E dele só restou mesmo a história e a fama. Fama de ser amaldiçoado e assombrado por um lobisomem. O senhor do engenho tinha por nome Adoniran Campos, ruim que só o diabo. A fama de cruel do malvado já tinha se espalhado pela redondeza. Era muito cruel com seus escravos. Colocava aquelas pessoas debaixo dos mais cruéis castigos. Até mesmo se falava dele ter jogado um negro dentro do mel fervente. E muitos desses escravos acabavam morrendo. O que o povo falava era que o tal Adoniran não enterrava essas pessoas em suas terras. E isso porque mais de um dos vizinhos já tinha presenciado o feitor enterrando algo nas estradas que cercavam o engenho Cafundó. E isso era sempre perto do amanhecer. Mas não demorou para que essa história chegasse aos ouvidos do padre Francisco, que passava pela cidade vindo de Jaboatão. Tinha ido visitar sua mãe, que morava na cidade vizinha. Um escravo do engenho Santa Cruz tinha lhe contado as monstruosidades que aquele Herodes vinha fazendo com seus negros. A bem dizer, senhor padre Francisco, nesse engenho, negro sofre mais que Jesus na cruz, disse o escravo. Isso é um absurdo. Hoje à noite vou resolver isso, antes de levar reclamação desse homem ao bispo, disse o padre Francisco, revoltado com aquelas crueldades. Como estava de viagem acertada de volta a Jaboatão, naquela mesma noite chegou com seu cavalo no engenho Cafundó. Não demorou muito em frente à porteira das terras do engenho. Logo, 2 negros da fazenda surgiram, juntos com o feitor. Um dos negros amarrou seu cavalo e o outro, junto com o feitor, conduziu o religioso até a casa do engenho. Boa noite, padre. Aqui devo sua presença em minhas terras. Aqui não se pediu padre para batismo e nem para extrema-unção, falou Adoniran Campos em sua sala, assim que viu o padre. Não vem visita cordial, senhor Adoniran, falou padre Francisco. O homem cruel se calou, na espera de saber o motivo da visita do padre. Padre Francisco não fez rodeios e logo revelou a que vinha com forte reprimenda. Isso não se faz com nenhum animal. Eu tenho escutado o que o senhor tem feito com seus negros aqui nas terras do seu engenho. O senhor não teme minha mão pesada de Deus? Perguntou o padre. Padre, primeiramente que eu não acredito em Deus, e segundo, que escravo aqui é tudo meu. Faço deles o que bem entendo, falou o monstro. Não é bem assim não, senhor Adoniran. Muitos desses escravos são cristãos, e sendo assim, são de minha alçada, como pastor deles. Estou voltando para Jaboatão, e mês que vem passarei novamente por aqui. E se caso ainda ouça alguma dessas terríveis histórias, estarei levando reclamações suas ao bispo do Recife. E o senhor pode ter certeza que o bispo tratará de arruinar sua carreira na venda de açúcar, disse o padre, já indo embora. Porém, antes que ele cruzasse a velha porteira do engenho, ele foi pego pelo feitor, chamado de Ramalho, e levado de volta à Casa Grande, na mira da espingarda. O padre estava muito assustado. Eu mudei de ideia, padre, disse Adoniran. Fez bem. Vejo que é um homem que respeita a igreja, disse o padre, mais calmo. Se o senhor padre acha que negro deve ser tratado igual a gente, então no meu engenho o senhor recebe o mesmo tratamento deles, disse Adoniran. Leve ele para o caldeirão de mel, ordenou ele ao feitor. O coração do padre, naquele momento, acelerou. Lembrou da história que o escravo da fazenda Santa Cruz tinha lhe contado. A de que um dos escravos do engenho Cafundó tinha sido jogado no mel fervente. O padre foi levado até o enorme caldeirão do engenho, e Adoniran
mandou que o feitor acendesse a fornalha. Padre Francisco se calou. Apesar de seu medo, sentia que estava mais firme em sua fé. Depois de um tempo, o açúcar, que pela manhã seria derretido, já começava a fervilhar. "Joga ele aí, Ramalho", ordenou o senhor do engenho. "Eu vou morrer, senhor Adoniran, mas o senhor vai viver preso aqui nas suas terras, feito bicho, correndo e se escondendo de todo mundo", disse o padre. "Se nem Deus existe, que dirá praga de padre", disse Adoniran e mandou que empurrasse o padre dentro do mel fervente. Morreu o padre naquela noite e foi enterrado na estrada na mesma madrugada. Uma semana depois, Adoniran Campos tinha se esquecido do padre, mas a maldição que o religioso tinha lhe jogado permaneceu. Nem bem tinha feito um mês e se descobriu uma praga de broca em seu canavial. Os bichos estavam acabando com as canas com uma velocidade terrível e logo afetaram a safra daquele mês e do mês seguinte. O senhor do engenho tomou aquilo como coisa corriqueira, coisa comum de acontecer. Nem mesmo lhe passou pela cabeça que aquilo tivesse alguma relação com a maldição que o padre tinha lhe jogado. Foi quando começou a amarelecer de uma doença que médico nenhum sabia qual era, e nem mesmo tratamento se encontrava. Até a água limpa lhe fazia mal na pele, se enchia de pelo e muitos deram de dizer que o senhor do engenho Cafundó tinha dado para virar bicho. Vendeu os escravos que lhe sobraram para pagar os tratamentos que não surtia efeito nenhum. Como nunca casou e preferiu distância da família, acabou sozinho naquele engenho. Estava falido e logo o engenho Cafundó se fechou pro mundo. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! As terras começaram a ser tomadas pelo mato e uma escuridão sem fim tomou conta daquele lugar. Ramalho, seu antigo feitor, porém tinha ficado no prejuízo. O patrão lhe demitiu, lhe devendo alguns meses de salário. Nisso, numa madrugada, Ramalho decidiu invadir a Casa Grande e roubar alguns objetos a fim de vender nas feiras da cidade vizinha, e assim suprir pelo menos metade do dinheiro que o patrão ficou lhe devendo. E numa certa noite de sexta-feira, ele saiu de casa no rumo da Casa Grande do engenho Cafundó. Apenas a mulher sabia e tinha achado aquela ideia do marido muito boa. Regressava ele às terras em que tinha trabalhado por 40 anos. A lua iluminava a estrada do engenho Cafundó. Ramalho então cruzou a porteira velha, que ele tantas vezes tinha aberto para a entrada de visitas e saída do açúcar. Para ele, Adoniran já tinha morrido, uma vez que se lembrava do estado em que o ex-patrão estava da última vez. Ele tinha levado consigo alguns sacos de pano grosso, onde planejava pôr os objetos que roubaria da Casa Grande. Ou como ele tinha dito à mulher, os objetos que iriam lhe indenizar os pagamentos faltantes do ex-patrão. Logo que se aproximou do terreiro, ouviu um som feito de galope no meio do mato. Ramalho estranhou aquilo. O patrão tinha vendido todos os animais de carga do engenho. Que bicho poderia ser aquele? Fora que não era cavalo ou alguma mula, pois não tinha escutado o som seco dos cascos do animal. Parecia mais pé de gente. Logo, chegou à Casa Grande do engenho. Como conhecia bem o lugar, sabia que uma das janelas bastava um leve empurrão para se abrir. E foi justamente o que ele fez. Já dentro da casa, sentiu o coração bater, dando lapada na caixa dos peitos. Estava nervoso. Andou pelos corredores escuros em passos lentos. Passou pelo quarto do senhor do engenho e viu a porta aberta. A luz da lua, que entrava pela janela, revelava que tudo lá dentro estava revirado.
até a cama estava em pé. Naquele momento, ele acreditou que a Dona Irã realmente tivesse morrido. Entrou e vasculhou tudo, do criado mudo ao pesado guarda-roupas. Encontrou apenas papéis velhos e documentos. Alguns eram os registros da compra de escravos. Muitas daquelas pessoas tinham sido mortas por Ramalho. Muita coisa também tinha sido vendida nos últimos dias em que ele trabalhou ali. Por isso, em seguida, foi até a cozinha, onde encontrou alguns talheres de prata que haviam restado. Colocou tudo no saco de pano e continuou na busca. Também deu de cara com pratos de porcelana, que sabia que valiam bom dinheiro. Ajeitou todos com cuidado para não se quebrarem na viagem de volta e seguiu procurando por mais coisas. De repente, ouviu o som da porta da frente da casa grande se abrir, rangendo, como sempre fazia. Seria a Dona Irã? Se perguntou Ramalho. Ficou com medo de que o ex-patrão lhe pegasse ali roubando. Logo, passos eram ouvidos vindo da entrada da casa. Estava tudo escuro, onde a luz da lua não chegava a bater. O homem se arrepiou todo de repente e, como que invadido por uma loucura repentina, correu em direção à porta aberta. Foi quando, antes de sair, ouviu um ronco. Em segundos, olhou para trás e viu aquele bicho horrível. Uma mistura de cachorro com porco. Ramalho correu na direção da mata. O som que aquela criatura fazia era o mesmo que ele tinha escutado quando se aproximava do terreiro da casa grande. Era um lobisomem, ele não tinha mais dúvida nenhuma. O povo estava certo. Seu ex-patrão tinha dado para virar bicho. Nessa hora, lembrou da maldição que o padre Francisco tinha rogado a Dona Irã antes dele jogar o religioso no mel escaldante. O lobisomem corria e logo já estava para alcançar o feitor naquele engenho. O corpo de Ramalho só foi encontrado na mata depois de quase uma semana. Os urubus foram que indicaram o caminho. A esposa de Ramalho revelou que o marido tinha ido roubar alguns objetos no engenho Cafundó. A partir daquele dia, correu solta a história de que ele tinha sido morto por um lobisomem, que na verdade era o cruel senhor do engenho Cafundó. E então correu a notícia de que ali nas terras tinha um lobisomem que se escondia na porteira velha do engenho Cafundó. Ali virou então terra assombrada e por muito tempo se falou daquele lobisomem, que ficou conhecido como lobisomem da porteira velha.